Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A família Menendez era rica e bem-sucedida. Quem via de fora pensava que a vida deles era perfeita, mas para os filhos não era bem assim. Em segredo, eles viviam uma vida de traumas e violência, até que em 89 decidiram reagir da forma mais agressiva possível. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E o episódio de hoje é sobre os irmãos Menendez. Nossa história começa na capital de Cuba, em Havana, no dia 6 de maio de 1944, com o nascimento do José Menendez. O José tinha mais 2 irmãs mais velhas e os pais dele tinham uma ligação com o esporte. O pai dele trabalhava com contabilidade, mas jogava futebol muito bem, e a mãe dele era campeã de natação. E o José cresceu admirando tudo isso, e o esporte marcou a vida dele também, né, por causa dos pais. E aí, na adolescência, ele também começou a fazer natação, e ele cresceu numa família de classe média. Só que a vida deles se complicou com a Revolução Cubana, que transformou o país, né, a partir de 59. Quando o José tinha 16 anos, já nos anos 60, Cuba estava passando por muitos conflitos, e aí os pais dele decidiram enviá-lo para os Estados Unidos. E ele foi morar lá na Pensilvânia, na casa de uns parentes meio distantes, assim. Ele não sabia falar inglês, não tinha dinheiro, assim, né? Eles só mandaram ele. Mas ele tinha o sonho de prosperar naquele país. E o José era muito determinado. E aí ele foi começando a dar sorte ali também, aprendeu inglês, começou a tirar boas notas, focado muito ainda na natação. E ele quis seguir os mesmos passos do pai e foi estudar contabilidade na Southern Illinois University, em Chicago. E o José conseguiu até uma bolsa, porque ele praticava natação, então isso ajudou ele a entrar, né? Porque faculdade nos Estados Unidos é um negócio bem caro, né? E foi lá, durante os estudos, que o José conheceu a Mary Louise Anderson, conhecida como Kitty pelos seus amigos. A Kitty era americana, ela tinha nascido em 1941 e ela vinha de uma família de classe média de Chicago. Ela fazia jornalismo. Kitty tinha mais 3 irmãos e era a mais nova deles. E os irmãos dela diziam que ela era linda por fora e por dentro, que ela era muito bondosa. Ela tinha cabelos claros, era super bonita, e o José tinha cabelos escuros e era bem carismático. A Kitty era 3 anos mais velha que o José, só que a atração deles, assim, foi imediata. Eles acabaram se casando no dia 8 de julho de 1963 e logo se mudaram para Nova York. E o José continuou estudando na Queens College. Nessa época do casamento, ele tinha 19 e a Kitty tinha 22 anos. E lá ele se formou em contabilidade, né, igual o pai dele, como a gente falou. E ele começou a trabalhar em várias empresas. Uma delas chamava Coopers & Lybrand. Enquanto isso, a Kitty focou em trabalhos como professora de escolas. E aí, com o tempo, José virou um executivo importante. Ele chegou a se tornar presidente da empresa, mesmo trabalhando lá só há 3 anos. Então ele cresceu assim muito rápido. O José era conhecido por ir direto ao ponto, ele era super focado. Então, ele era bem dedicado aos negócios. E ele se tornou uma figura respeitada profissionalmente, né? Óbvio, virou o presidente da empresa, ganhou bastante dinheiro, enfim. E a família também começou a crescer. O primeiro filho do José e da Kitty era o Joseph Lyle Menendez. Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 68. E o segundo filho, o Eric, chegou 2 anos depois, em 27 de novembro de 70. Nessa época, já com 2 filhos, a Kitty acabou parando de trabalhar para cuidar das crianças, enfim, né? Só que isso não foi muita escolha dela. Como a gente falou, ela estudou jornalismo, ela dava aulas na escola, só que o José pediu para ela escolher entre cuidar dos filhos ou sair de casa, tá? Simples assim. E aí, os Menendez se mudaram para Princeton, em Nova Jersey, que fica ali perto de Nova York, mas era um lugar mais tranquilo, assim, um pouco menos agitado, e a Kitty amava morar lá.
E desde cedo o José tinha muitas expectativas para esses meninos, né? Ele queria que eles fossem perfeitos, inclusive nos esportes, que era algo que tanto o José quanto o avô, né? Todo mundo se importava muito ali na família com isso. O José acreditava que eles deveriam ser os melhores em tudo. E ele impunha uma disciplina muito rígida. E a Kiri era mais de boa, ela mimava os meninos, se dedicava a eles. Mas o José realmente pressionava eles a serem excelentes, tanto academicamente falando, quanto socialmente falando. Então sempre rolava muito essa pressão. Era uma exigência para eles serem bons em tudo, no nível presidente dos Estados Unidos, sabe? Tipo, não, vocês vão seguir uma carreira renomada e tal, aquela coisa que a gente costuma ver bastante, assim, seriado americano, né, filme americano. Não que não tenha no Brasil, mas, assim, uma coisa meio da pressão, né, dos pais em cima dos filhos, para eles terem uma profissão que eles acham que é a melhor. E pessoas que conviviam com os meninos falavam que o comportamento do pai afetava muito o psicológico deles. Que o Eric tinha menos autoconfiança, né, ele era mais inseguro, porque ele sentia que nada do que ele fazia era bom o suficiente. Tanto o Eric quanto o Lyle começaram a gostar de tênis desde criança, assim, tipo, com 6 anos de idade. E a partir dali, eles decidiram treinar para conseguir competir um dia. E essa foi mais uma das chances que o José ganhou para fazer com que eles fossem perfeitos, né? Ele passava horas e horas com os filhos na quadra atrás de casa. Mas, ao mesmo tempo que eles passavam muito tempo juntos, não era bem um tempo de qualidade. A cobrança era tanta que os meninos frequentemente eram punidos por qualquer coisinha, seja uma falha pequena, seja grande. Então, eles cresceram num clima muito de se sentir incapazes, né? Nunca eram suficientes, nada que fazia estava bom, sabe? E por mais que a Kiri em si não fosse tão rígida, ela também deixava o José cobrar os filhos, né, dessa forma, e também não dava um suporte emocional, talvez, né? Assim, ela ficava meio alheia ao que estava acontecendo. Os anos se passaram e o José Menendez se tornava cada vez mais um nome forte nos Estados Unidos. Aos 35 anos de idade, em 1979, ele se tornou vice-presidente executivo de operações da empresa de aluguel de carros Hertz. Essa empresa Hertz fazia parte de uma outra marca maior, a RCA, que era focada em eletrônicos de consumo, né, RCA. E aí, um ano depois, veio uma mudança que acabou impulsionando ainda mais o José. A RCA nomeou ele diretor de operações de divisão de discos. Então, foi aí que o José entrou para a indústria musical. E ele trabalhou com bandas, gente, como Duran Duran, Menudo. Era realmente nível Hollywood, né, o trabalho dele. E era tão Hollywood que em 1986, a gravadora, né, a RCA, foi comprada por uma empresa que exigia que ele se mudasse para a Califórnia, que ficava do outro lado do país. E lá foram os 4 para a Califórnia. Os meninos já estavam adolescentes, né? O Lyle tinha 18 anos e o Eric tinha 16. E a Kiri não curtiu muito a ideia, não, porque ela realmente amava Princeton. Só que não tinha o que fazer, né, gente? Ela não é, a gente já falou aqui que ela não tinha escolha dentro de casa. Então, ela precisava seguir o marido, né? Porque a carreira dele não tinha como ser deixada de lado como a dela, porque senão não ia ter por onde vir o dinheiro. E eles se mudaram para uma casa enorme em Calabasas, em Los Angeles. Depois deles terem se mudado para a Califórnia, o Lyle e o Eric começaram a apresentar alguns problemas pessoais. Os dois estavam com dificuldade na escola, tanto em termos de desempenho, né, de nota, mas também de comportamento. O Lyle, o mais velho, era um pouco mais desafiador, enquanto o Eric era um pouco mais retraído, mais sensível. O Eric se sentia muito, muito mal, assim, diante do pai, ele não se sentia o suficiente. O sonho do José era que os filhos entrassem na Princeton, que é uma universidade super renomada, né, e que exige notas excelentes dos alunos. Então, imagina a pressão, né, sobre isso desde criança, né, o menino lá, sei lá, com 8 anos e o cara lá, né, você tem que entrar em Princeton, nananã. Então, precisava ter boas notas o tempo todo. E o José é muito controlador, né, ele era muito autoritário, muito rígido. E o Lyle era o mais velho, né, então ele foi para Princeton logo ao se formar, em 87. E ele conseguiu entrar pela parte dos esportes, não foi tanto pelo currículo escolar, assim, né, não foi pelas notas. Só que, em 88, um ano depois, ele foi suspenso por plágio, e ele ficou suspenso 1 ano.
E a universidade se recusou, né, tipo, a dar outra opção. Ele tinha que ficar suspenso um ano e era isso. E o José ficou louco, né? Enfim, ele ficou frustrado, achou um absurdo. Enquanto isso, no mesmo ano, o Eric estava lá morando com os pais, gostava dos esportes, gostava muito de praticar tênis, né? Ele passou a vida inteira jogando. E ele também gostava muito de teatro, ele era bem criativo. Inclusive, o Eric teve a ideia de um filme sobre um garoto rico que matava seus pais por dinheiro. Uma história bem mórbida, né? Mas, enfim, ele criou esse conceito junto com o seu melhor amigo do ensino médio, o Craig. E eles fizeram um roteiro, tudo, e dizem que a Kiri apoiou a ideia do filho, achou, né, legal, vamos fazer um roteiro, inclusive ajudou digitando o roteiro pra dupla e tudo mais. Com o retorno do Lyle pra casa, né, e a hora ali do Eric ir pra faculdade, quase chegando, o clima na residência ia ficando cada vez mais tenso. Os irmãos voltaram a morar juntos, né, a relação deles com o pai só piorava. O José tinha vergonha do Lyle estar lá de volta. Ele não queria explicar para as pessoas que o filho tinha falhado na universidade. E o Lyle, inclusive, ele morava na casa de hóspedes nessa época. Então, assim, ele sentia muito essa pressão, né? E aí, o Lyle e o Eric, eles eram muito unidos. O Lyle era mega protetor do irmão mais novo. Ele não queria que ele sofresse com o pai. Então, foi nessa atmosfera tensa que isso tudo aí explodiu. Os irmãos meio que se rebelaram e eles se envolveram numa série de roubos pela vizinhança lá de Calabasas, ao lado de outros caras ali também da região. E eles foram pegos e o José conseguiu liberá-los. O Eric assumiu a culpa e recebeu liberdade condicional. E o Eric era menor de idade ainda, né? Já o Lyle era maior de idade, então ele poderia ser preso. Só que o Eric não passou impune e teve que começar a fazer terapia obrigatória. E ele começou a gostar desse processo de se abrir para o terapeuta, enfim, falar sobre a sua vida. E o José deu o seu jeitinho, assim, de tirar eles, né, de fazer aquilo tudo ser resolvido mais rápido. Mas ele estava muito frustrado com os filhos. Um tinha sido expulso de Princeton, os dois estavam roubando, né, coisas de casas da região, foram pegos, enfim, era uma vergonha para a família. E o Eric ficou muito mal também, porque o José disse que ele não ia mais morar nos dormitórios da faculdade. É porque o Eric queria ir pra UCLA, que ficava em Los Angeles, mas ele queria ficar no dormitório ali com a galera, né? Só que o pai falou que não, que ele ia ficar na casa da família como sempre, e que ele iria pra faculdade pra estudar. E pro Eric aquilo foi a gota d'água, porque ele queria ficar bem longe dos pais, ele queria, né, vazar, seguir a vida dele. E essa pressão também dentro de casa era constante, né? O José monitorando todos os aspectos da vida deles e tal. E o José decidiu se mudar com a família para Beverly Hills. Eles foram para uma casa tão grande quanto a anterior, né? Que tinha quadra de tênis, piscina, tudo de bom e do melhor. Era um padrão bem elevado de vida, assim. Pra vocês terem ideia, quem morava naquela casa antes era o Elton John. Então, assim, chique. O José e a Kiri tentavam manter as aparências por lá, tipo, o José se orgulhava, né, do status, da influência que ele tinha. A Kiri acompanhava ele nos eventos sociais, mesmo que ela aparentasse estar ali meio distante, assim, emocionalmente, né? Porque, como se não bastasse as tretas com os filhos, a Kiri também sofria com uma outra coisa, que era a infidelidade do José. Ele traía, viajava com as amantes. Isso abalava muito, né? Porque ele também evitava falar sobre o assunto, mas sabia que ela sabia. E a fama do José era bem negativa entre as mulheres, inclusive as que trabalhavam com ele. Ele era mulherengo, a Kiri sabia disso, enfim. Tudo isso causava muito sofrimento nela. E o José dizia que ela não podia viajar com ele por conta dos filhos, sabe? Então, tipo, que não era verdade, né? Porque eles tinham muito dinheiro, eles poderiam... E os filhos também, nessa época, né, já eram mais velhos, assim, não é como se eles não pudessem ficar sozinhos. E apesar da casa nova, né, daquela coisa bem de aparência, uma família perfeita, uma família rica, tudo certo, os Menendez estavam aí começando uma fase de derrocada. A necessidade de controle do José já tinha passado dos limites há muito tempo. Então, o Lyle e o Eric perceberam que era hora de fazer alguma coisa a respeito. Bom, se você já conhece aí a história dos Menendez, você já deve estar se perguntando, mas tinha mais coisa aí.
Sim, gente. Então, agora é o momento que a gente precisa falar sobre questões bem mais sensíveis e muito profundas, né? Agora, vamos voltar no tempo para contar a rotina daquela família do ponto de vista dos irmãos, do Eric e do Lyle. E tudo que a gente vai contar aqui, gente, é segundo eles, né? Porque a gente não tem provas físicas de tudo que acontecia, a gente tem um relato dos irmãos. Então, às vezes a gente vai acabar falando isso, né? Segundo os irmãos e tal. Então, segundo o Lyle e o Eric, eles sofriam abusos muito além dos abusos psicológicos. Os irmãos Menendez também sofriam abuso sexual do seu pai, né, o José, desde que eles eram crianças. Os abusos teriam começado com o Lyle, quando ele tinha 6 anos, em 74. Ele era o mais velho, né? E desde aquela época ele já treinava tênis, já fazia natação, tudo. E o Lyle contou que o pai dele forçava ele a nadar perfeitamente e a ter mais fôlego na água. Só que o José chegava a colocar a cabeça dele dentro da água pra ficar meio que afogando, assim, para os pulmões dele se expandirem. E o Lyle até ficou com trauma de ir pra aula de natação, né? Porque acontecia esse tipo de coisa. Com o tempo, o José também começou a mostrar filmes pornôs pra ele, quando ele tinha só 6 ou 7 anos. Eles passavam muito tempo juntos, e isso fazia até com que a Kitty tivesse um pouco de raiva do próprio filho. Ela gritava muito com o Lyle, dizia que tinha engravidado sem querer, que agora ela não podia mais trabalhar, ou simplesmente ficar com o marido, que o José só queria ficar com os filhos, enfim. Só que o José nem ouvia, o Lyle não tinha o que fazer, o pai acompanhava ele em tudo. Outra coisa que o José fazia também era tirar fotos dele enquanto estava no banheiro. Isso ele também fazia com o Eric. E aí depois dos filmes pornográficos, das fotos, né, indecentes, de muitos treinos de natação e tênis, as coisas foram evoluindo para massagens. Então agora começava o contato físico. E ele sempre acontecia depois dos treinos, durante os banhos. O José tomava banho junto com o Lyle, e foi assim que ele começou a abusar sexualmente do seu próprio filho. A gente não vai detalhar aqui porque é muito pesado, mas isso tudo teria acontecido com o Lyle entre os seus 6 e 8 anos. E aquilo, obviamente, foi chocante, né, pro Lyle. Ele era uma criança, ele não tinha capacidade de discernir, né, se aquilo era normal, o que estava acontecendo. Você pensa que é normal, é o seu pai que tá ali com você, tá tomando banho, né, a criança não tem ideia. Até meio bobo a gente ter que explicar isso, né, mas a gente sempre gosta de ressaltar isso, que a criança não entende, né. E, enfim, o Lyle, sem saber direito o que estava acontecendo, ele acabou reproduzindo o que o pai fazia com ele no próprio irmão. Então, ele acabou fazendo as coisas no Eric quando ele tinha uns 4 ou 5 anos, né? É muito triste pensar isso também, mas acho que dá até pra gente imaginar, assim, que talvez o Lyle tentou normalizar aquilo de alguma forma, né? Tipo, se é normal, então eu posso fazer com... né? Enfim, é muito triste pensar nessa situação toda, né? Os abusos com o Lyle pararam quando ele tava com 8 anos. Só que foi nesse ponto que o Eric começou a ser abusado pelo pai. E de acordo com ele, esses abusos durariam 12 anos, gente. O Eric acabou sofrendo esse abuso por muito mais tempo, né? Muitos anos. E ele, inclusive, deu nomes para os tipos de abuso que ele sofria do pai. Ele disse que tinham dias que eram diferentes, que, sei lá, que o pai fazia métodos diferentes, intensidades diferentes de abuso, né? Usando, sei lá, objetos, coisas diferentes, assim, é horrível, né? E eles também, como crianças, eles viveram esse abuso sexual dentro de casa por anos e anos, mas eles não falavam sobre isso um com o outro, né? Ficou uma coisa ali meio não dita. O Eric demorou muito pra contar pro Lyle, e quando o Lyle soube, né, ele ficou chocado, ele não imaginou que aquilo também estava acontecendo com o irmão dele, né? Era uma coisa que... Acho que é difícil também você admitir em voz alta, né, que isso tá acontecendo. Então, quando você fala em voz alta, você não dá pra negar mais que aquilo existe. Enfim, muitas questões, assim, né, que a gente pode imaginar, né? Ainda mais quando se trata de criança, assim, muito triste. E aparentemente a Kitty também sentiu mesmo. Não dá pra afirmar que ela sabia, mas também que ela não sabia. O fato é que ela queria que os meninos fossem pra faculdade pra ela ter mais tempo com o José. Conforme eles iam crescendo, o Lyle sentia cada vez mais raiva e ele chegou a confrontar o pai sobre isso.
mas nada adiantava. E teve uma vez que rolou mais uma briga em casa e a Kiri entrou embriagada no quarto do Eric. E ela teria dito de uma forma meio sarcástica que sabia o que acontecia na casa entre o marido e eles, mas que ela mesma nunca teve ajuda de ninguém. Então era por isso que ela nunca ajudou os filhos. Então, ela também, de certa forma, estava insinuando que ela também sofria algum tipo de violência, né, com o José. Fora essa briga, os irmãos disseram que a Kiri uma vez disse que poderia envenená-los e que ela sofria muito com alcoolismo e com outras substâncias químicas. Entre julho e agosto de 89, a tensão ali na casa deles foi crescendo muito. O Lyle estava com seus 21 anos e o Eric com 18. O Lyle começou a ter medo de que o pai poderia matá-lo um dia, porque ele era mais audacioso, né? Ele desafiava o José, falava dos abusos pra ele, né? Ele era muito reativo, né, assim. E o Lyle e o Eric conversaram muito naquela época sobre o que eles poderiam fazer dali pra frente. Então, pra eles era muito difícil achar que a polícia ia acreditar ou que o pai, né, não ia fazer algo a respeito, porque o pai deles tinha muita influência, né? A mãe não fazia nada também, provavelmente ela não ia apoiá-los, né? Falar, é verdade. Então, assim, tudo muito complicado ali também. E os abusos continuavam, além de outros tipos de violências silenciosas, né? Então parecia que isso nunca ia acabar. Só que ao mesmo tempo rolavam eventos normais de família. Tipo um passeio de barco que o José e a Kiri marcavam para os 4 irem, né? Eles foram caçar tubarões. O motorista do barco, né, até comentou que o cenário estava tenso ali, os pais num canto, os meninos no outro. E mal sabia ele que o Lyle e o Eric estavam levando extremamente a sério essa possível ameaça aí que eles estavam correndo. E aí, no dia seguinte a esse passeio, no dia 18 de agosto de 1989, o Lyle e o Eric compraram espingardas Mossberg numa loja. Para eles, era um ato de legítima defesa. Eles sentiam que eles tinham que se defender dos próprios pais. Depois de muitas conversas, o Lyle e o Eric decidiram que eles estavam no limite, que eles precisavam agir para sobreviver. Então eles decidiram matar seus próprios pais. O José era um abusador que não iria parar e a Kiri não fazia nada para ajudá-los. Então eles decidiram que eles queriam ser livres de uma vez por todas. Então eles foram lá, né, compraram essas armas e começaram a desenhar um plano. A ideia era criar álibis fortes, ou seja, né, criar uma outra história de onde eles estariam. Porque, na verdade, o álibi geralmente é quando você realmente tá em outro lugar e você pode provar que você estava em outro lugar. Então, eu não teria como estar no local do crime naquele momento, né? Então, eles queriam criar um álibi para aquele dia e decidiram que tudo isso ia acontecer num domingo à noite. Então, no dia 20 de agosto de 89, o José e a Kiri estavam à noite vendo TV na sala de casa. Só que, naquele dia, rolou mais uma briga entre eles. O Lyle queria sair e a Kiri estava proibindo. O José entrou no meio com o Eric, mandou os dois ficarem em casa e o José ainda disse pro Eric que já ele iria lá no quarto dele. Enfim, na hora o Lyle ficou pistola, falou que o pai dele não ia encostar no irmão nunca mais. O José respondeu que ele poderia fazer o que quiser naquela família, que o Eric era filho dele. E a Kiri depois disse pro Lyle que ele tinha destruído a família. Então, assim, coisas bem pesadas. Depois, cada um foi para um canto. Os pais foram para a sala de TV, fecharam a porta. E foi aí que o Lyle decidiu que era hora de agir. Por volta das 10 da noite, o Lyle e o Eric entraram no cômodo onde os pais estavam, com as espingardas carregadas. Primeiro, eles atiraram no pai. O impacto foi tão brutal que o José, ele morreu na hora. A Kiri tentou fugir, mas ela foi atingida com vários tiros depois. Ao total, foram 15 tiros divididos entre os pais. E só depois de garantir que eles estavam mortos, eles saíram e foram ao cinema, porque eles estavam ali tentando construir um álibi. Depois de umas horas, eles voltaram para casa e se sentiram prontos para chamar a polícia. Simularam surpresa ao encontrar os corpos. Na ligação pro 911, o Lyle estava em lágrimas, fingindo choque e horror. O Eric gritava em prantos. Quando a polícia chegou, todo mundo ficou assustado com aquela cena. Uma violência daquela escala, né, dificilmente acontecia em Beverly Hills.
não era um lugar de ataques ou roubos violentos. Os irmãos, obviamente, foram levados pela polícia, né, pra dar depoimento e tal. E o Eric disse que o pai tinha muitos inimigos nos negócios, que ele era muito poderoso, né, cheio da grana. E ele e o Lyle indicaram que poderia ter sido um crime de vingança contra, né, o pai dele. E nesses primeiros dias depois desse crime, a polícia realmente foi indo por uma teoria de que o assassinato dos dois era um trabalho da máfia. Até porque a cena do crime parecia muito uma execução, né? Tipo, eles chegaram pra matar, não levaram nada, não roubaram e tal. Mas, conforme esses dias aí foram se transformando em semanas, algumas coisas começaram a chamar a atenção dos detetives. Primeiro porque é isso, não tinha sinais de arrombamento na casa, tava tudo em ordem. E então... será que esses mafiosos tinham a chave, né? Como que esses caras entraram lá? E os investigadores descobriram que realmente nada tinha sido roubado. Os policiais também notaram um comportamento meio contraditório dos irmãos. Quando eles tinham ligado para a polícia para contar do crime, eles estavam muito emocionados, né? Meio chocados, mas eles ficaram frios meio rápido. E o pior de tudo, uns dias depois eles começaram a gastar muito dinheiro. Mas muito, gente. Em questão de dias depois do enterro do José e da Kitty, o Lyle e o Eric gastaram mais de $700 mil. O Lyle comprou um Porsche, comprou roupa de grife, e o Eric contratou um treinador de tênis particular. Eles passaram a ficar na suíte presidencial de um dos hotéis mais caros de Los Angeles também. Essa ostentação, né, logo levantou suspeitas, porque não condizia com o luto de ter perdido os pais de uma forma tão trágica. A polícia começou a desconfiar que talvez o crime não foi um assalto, mas sim um ato planejado pelos próprios filhos. Era uma linha de investigação que a própria polícia achou que era bem impactante, mas que eles achavam que tinham que seguir. E, de novo, também eles não tinham nenhuma prova, né? Apenas um feeling. Uns investigadores passaram a monitorar os irmãos de perto, conversar com os amigos, coletar relatos, né, de que aquele relacionamento familiar era bem marcado por tensão e conflitos. Então eles decidiram interrogar os irmãos de novo. E durante os interrogatórios, o Eric, né, o mais novo e mais emocionalmente vulnerável também, começou a demonstrar uns sinais assim de pressão. Ele continuava sustentando a história de que tinha sido um crime de vingança, mas de certa forma ele estava se sentindo meio pressionado, assim. E aí os meses foram passando, os irmãos agora órfãos, né, tiveram apoio de outros familiares e tal, só que eles continuaram morando juntos na suíte lá do Hotel Chique. E depois de um tempo, eles acabaram voltando para a mesma casa, onde os assassinatos tinham acontecido. Só que o Eric não estava bem. Apesar de ter tentado seguir a vida, né, colocou lá o professor de tênis, nananã, ele estava sentindo muita culpa. E foi nesse período que o Eric simplesmente confessou que tinha matado os pais pro Craig. O Craig era aquele amigo dele que tinha escrito o roteiro, né, do filme lá que eles inventaram. E o Craig ficou meio assim, não entendeu direito, não quis acreditar, mas ficou chocado, porque era algo muito pesado de se falar, mesmo que fosse mentira, né? Então o Craig guardou essa informação aí. E aí que entra o terapeuta do Eric, gente, o Jerome Oziel. A gente falou aqui, né, que ele tinha ido nas sessões e tal, ele tava gostando. Só que o Eric tava muito atormentado com a culpa, com tudo isso, e ele decidiu confessar o crime pro Oziel também. Ele parecia uma pilha de nervos, não sabia, assim, o que fazer com tanta culpa. Então falaram uma forma de aliviar ali pra ele. O Lyle ficou puto da vida quando soube que o irmão tinha contado pra uma terceira pessoa. Só que o estrago tava feito, né? O Oziel tava ali já sabendo. E aí o Lyle começou a frequentar essas sessões, que antes ia só o Eric. Agora o Lyle ia também, acompanhando o irmão. E o terapeuta, ele resolveu gravar em áudio as sessões que o Eric admitia o assassinato dos pais. Isso foi feito sem o consentimento direto dos irmãos, mas pro Oziel era uma medida de proteção porque ele se sentia ameaçado pelos dois. Porque assim, se eles mataram os pais, eles podiam matar mais gente também. Essas fitas logo iriam se tornar uma peça fundamental na investigação. Nelas, tinha registrado os relatos do Lyle e do Eric, confessando o crime, detalhando o que tinha acontecido na noite do assassinato, as motivações. Inclusive, também tinham os relatos do Eric sobre o abuso sexual que ele sofria.
Só que o Oziel acabou revelando isso para uma outra pessoa. E essa pessoa era sua amante, a Judalon Smith. A Judalon trabalhava no mercado de fitas cassetes e eles tinham se conhecido em algum ponto ali de 89. Ela teria feito uma proposta pro Oziel gravar fitas de psicologia e tal, né? Naquela época, as fitas VHS estavam super em alta, né? Então, sei lá, talvez ia bombar e tudo mais. Depois disso, eles se aproximaram e começaram um caso. A Judalon disse que era uma relação bem sexual, porque o Oziel, inclusive, era casado e tinha filhos. E o relacionamento deles era bem bizarro, assim. O caso deles já estava acontecendo quando rolou a confissão do Eric, e ela meio que acompanhou isso tudo de perto. Inclusive, ela chegou a morar na casa do Oziel junto com a esposa, que estava traindo, e os filhos dele, entre 1989 e 1990. A esposa, ela não sabia de nada, óbvio. Ela achava que ela era uma amiga do marido que precisava de um lugar para ficar. E ela também ficou amiga da esposa, do Oziel, dos filhos, enfim, uma dinâmica bem pra lá de estranha. Mas isso durou pouco, o caso acabou ali em 1990. Inclusive, ela denunciou o Oziel por violência nessa época. Ela disse que ele era super abusivo e que ele chegou a estuprá-la. Quando essa relação extraconjugal acabou, a Judalon ficou bem abalada psicologicamente. Então, gente, ela decidiu contar tudo o que ela sabia sobre os irmãos para a polícia. E, claramente, uma tentativa de se vingar do Oziel, né? A polícia tinha encontrado uma mina de ouro do nada, porque a Judalon deu vários detalhes, né? E a polícia acreditou neles e foi atrás do Oziel. E aí, com essas informações em mãos, a polícia conseguiu um mandado para buscar as tais fitas dessas sessões aí do Eric, né? Dessa confissão aí, dessa suposta confissão. E eles encontraram as fitas, gente. Então, a partir daí, a polícia tinha provas mais concretas, né? Eles tinham uma confissão do Eric. Com a investigação apontando diretamente para os irmãos, a polícia agiu. No dia 8 de março de 1990, né, quase 7 meses após o assassinato dos pais, o Lyle foi o primeiro a ser preso. Naquele dia, ele estava na casa onde morou com a família, né, lá em Beverly Hills, e os policiais chegaram e prenderam. Poucos dias depois, no dia 11 de março, foi a vez do Eric. No momento da prisão, o Eric estava voltando de um torneio de tênis em Israel. Então, enquanto a investigação sobre o assassinato dos pais rolava, ele estava competindo do outro lado do mundo. Quando ele desembarcou em Los Angeles, ele foi preso no aeroporto e agora os dois irmãos estavam sob custódia. Só depois de detidos, eles descobriram que as fitas estavam em posse da polícia e o sonho de liberdade deles chegava ao fim. A prisão do Lyle e do Eric foi um choque não só para eles, mas também para o país inteiro. Como assim, né? Os meninos de ouro, filhos de um magnata de Hollywood, né? Como que eles estavam sendo acusados de um crime tão brutal, né? Matar os próprios pais. Não era a máfia? E aí as manchetes dos jornais, né? Vocês imaginam? Todo mundo atrás disso, caindo em cima deles, né? Essa narrativa deles serem ricos e mimados, que mataram os pais, né? Isso foi dominando todas as capas. A família Menendez, que antes era sinônima de poder, de sucesso, né? Agora estava no centro de um escândalo. Logo após a prisão, os irmãos, por meio dos seus advogados, continuaram a insistir na história que eles eram inocentes. A defesa tentou construir uma narrativa que mantinha a ideia de que os inimigos de negócios do José poderiam estar envolvidos. Só que com a confissão do Eric já vazada pela polícia, a defesa percebeu que o argumento não ia se sustentar por muito tempo. E para piorar, antes que o caso chegasse ao tribunal, as coisas foram se complicando ainda mais. Porque a família Menendez, né, que até então estava apoiando os irmãos, ficou dividida. Alguns parentes acreditavam na inocência dos garotos, outros achavam que tinha mais coisa por trás. Enfim, a confiança, aquele apoio inicial ali começou a evaporar. Sobre essas fitas aí, né? A polícia estava muito feliz que tinha essa confissão, mas ao mesmo tempo era um pouco controverso tudo isso, porque o Oziel era o terapeuta do Eric, então existia uma questão ali de confidencialidade entre o médico e o paciente, né? Então, desde que a defesa, né, dos Menendez soube dessas fitas e tal, eles tentaram a todo custo impedir que essas gravações fossem usadas como evidência, argumentando que elas violavam a privacidade do Eric.
Afinal, ele estava numa sala privada com um profissional, né, que aquilo não era para ser público. Só que a promotoria teve uma carta na manga. A Jill Delon Smith, porque ela que tinha revelado as confissões do Eric. Então, assim, no fim, não foi o terapeuta quem denunciou, que pegou as fitas, né, e quebrou essa confidencialidade. Foi a Jill Delon, que afirmava que todas as fitas eram verdade, que falou que o Oziel não enviou para a polícia essas informações. Então, foi graças a ela, né, que a polícia soube dessas gravações. E aí, no fim, o juiz que iria ser responsável por julgar esse caso, o juiz decidiu que as fitas poderiam sim ser usadas como prova no julgamento. E essa decisão foi muito ruim para a defesa, mas os dois tinham advogadas muito boas e que estavam preparadas para defendê-los a todo custo. E eles iam ter que ficar presos até o julgamento começar, e eles tinham ali um tempo para se preparar. O julgamento do caso Menendez estava marcado para começar em julho de 1993, quase 4 anos depois do assassinato do José e da Kitty. Os irmãos já estavam presos desde março de 1990, e nesses anos todos eles se prepararam muito para o julgamento e passaram boa parte do tempo estudando com as suas advogadas e entendendo a melhor abordagem. A Leslie Branson era advogada de defesa do Eric. Ela era uma leoa nos tribunais, ela era conhecida por um estilo bem combativo. Ela tinha um talento especial para criar uma narrativa poderosa, capaz de envolver o júri, e no caso Menendez não foi diferente. Desde o início, ela tinha uma estratégia de mostrar que o Eric, e consequentemente o Lyle também, tinham sido profundamente afetados pelos anos de abuso que eles tinham sofrido nas mãos dos pais, especialmente do seu pai José. Enquanto a Leslie defendia o Eric, o Lyle foi representado por Jill Lansing. A Jill era uma advogada experiente, conhecida por uma abordagem mais calma e meticulosa, que complementava o estilo da Leslie. A Jill tinha um jeito seguro e calculado de trabalhar. Elas coordenaram seus esforços juntas, apresentando a história dos irmãos como um relato de sobreviventes. A Leslie não só se dedicou a entender a vida dos irmãos, como ela trouxe psicólogos para falar sobre o impacto dos abusos. O julgamento começou em 20 de julho de 93 e rapidamente se tornou um dos maiores eventos midiáticos ali da década. Eram 2 júris, um pro Eric e outro pro Lyle. Então era tudo isso de gente que ia ter que, absorver todas as informações e no fim decidir o futuro dos irmãos. Os canais de TV transmitiram tudo ao vivo e a opinião pública se dividiu entre os que acreditavam que eles eram jovens manipuladores e os que começaram a enxergá-los como vítimas de um ambiente familiar abusivo. A defesa dos irmãos se baseou na alegação de que eles tinham sofrido abusos físicos, psicológicos e sexuais durante a infância. Durante o julgamento, a advogada Leslie explorou a fundo o trauma dos irmãos, traçando uma linha direta entre o abuso e o motivo que, segundo ela, teria levado eles ao limite naquela fatídica noite. Tanto a Leslie quanto a Jill usaram testemunhos emocionantes e detalhados para dar ao júri uma noção das dificuldades psicológicas que eles enfrentaram. As 2 advogadas trabalharam muito para persuadir os jurados de que eles agiram em legítima defesa, de certa forma, Que tudo tinha sido uma reação ao abuso constante e intenso durante anos. Elas usaram a estratégia de trazer à tona, esse histórico de abusos sexuais, os emocionais e os físicos que os irmãos disseram que tinham sofrido. Isso incluía detalhes dolorosos e muitas vezes gráficos, sobre esses abusos, com o objetivo de explicar o que teria motivado o crime. O Lyle e o Eric testemunharam e eles contaram em detalhes o que tinha passado com o pai. Eles pareciam extremamente abalados e choravam muito enquanto falavam. Inclusive, quando o Lyle contou que ele tinha abusado do Eric quando criança, o Eric também estava chorando bastante. Era, enfim, tudo muito pesado ali de ouvir. As descrições feitas pelos irmãos foram detalhadas e chocantes. Eles contaram sobre os abusos do José e que começaram desde pequenos, criando um ambiente de medo e sofrimento. E segundo Eric, os abusos estavam rolando até o momento do assassinato. Ele tinha 18 anos e tinha vivido uma vida inteira de abusos. Ele disse que a violência e o controle emocional se tornavam insuportáveis e que a ideia do assassinato foi alimentada pelo desespero e pela sensação de que não tinha outra saída. Uma pessoa que testemunhou a favor deles foi o Alan Anderson, o primo deles. Ele disse que sempre sentiu que tinha alguma coisa estranha acontecendo entre o José e os meninos.
O Alan sabia que o José tomava banho com os meninos e que a Kitty não deixava o Alan chegar perto da suíte onde eles ficavam. O julgamento passou a questionar não apenas o crime, mas também a vida que os irmãos Menendez levavam, revelando as sombras por trás daquela fachada de perfeição deles. E a imprensa cobriu o julgamento de perto, transmitindo todos os dias os depoimentos. Só que muita gente, mesmo ouvindo os depoimentos deles, não acreditava que meninos, né, crianças do sexo masculino poderiam sofrer abusos assim sexual, sabe? Esse tema era um tabu na época. Então a promotoria afirmava que esses abusos eram uma invenção, né, que era para justificar um assassinato premeditado. Falaram daquele roteiro do Eric, né, que era literalmente uma história que o personagem principal matava os pais. Enfim, só um exemplo aí de argumentos que a promotoria usou. A acusação disse que eles queriam a herança dos pais, né, e que os gastos extravagantes depois do crime, né, que eles realmente gastaram muito, né, que isso provava o verdadeiro motivo, né, que eles queriam o dinheiro. Então, para a promotoria, eles não eram vítimas, eles eram agressores frios e calculistas. Após semanas de testemunhos, provas e emoções intensas, o tribunal chegou ao momento decisivo. A defesa pediu uma redução da pena, alegando que os abusos tornavam os irmãos tão vítimas quanto os pais, e a promotoria pedia a pena máxima, a prisão perpétua. E o país aguardava ansioso. E aí, em janeiro de 1994, o júri ficou dividido e eles não chegaram num consenso. Uma jurada chamada Hazel Thornton disse na época: os homens tiveram muita dificuldade em aceitar o fato de que um jovem poderia ser abusado pelo seu pai, e as mulheres eram mais empáticas em termos de compreensão de questões de abuso. Então, realmente, era um assunto muito tabu, assim. Rolava também esse preconceito pelo fato das vítimas serem homens, o que hoje a gente sabe que é um absurdo, né, gente? Porque o abuso, ele não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Crianças de qualquer gênero podem ser abusadas. Mas, realmente, sempre foi muito falado, né, das mulheres, das crianças, mulheres serem abusadas, então demorou até um pouco para entenderem que isso era algo que poderia acontecer com qualquer um. Mas enfim, o caso foi encerrado sem um veredito, né? E aí, gente, como é que fica nesses casos, né? A promotoria, ela teve que iniciar um novo julgamento. Isso é relativamente comum nos Estados Unidos, se chama mistrial, e pode acontecer por vários motivos. Um deles é justamente quando o júri não consegue chegar num consenso. E é muito chocante, né? Acho que só mostra o quanto que as pessoas realmente estavam muito confusas com esse caso. E esse caso era muito delicado, né? Tinha muitas nuances, enfim. Isso já estava reverberando também no júri. Agora, olha isso. O Lyle, quando já estava preso, estava com 21 anos, ele recebia várias cartas de mulheres. Uma delas era uma mulher chamada Norma Novelli. E eles começaram a conversar muito por telefone ainda em 90, e o Lyle via nela uma distração ali que ele estava precisando para conversar, para bater um papo, para passar esse tempo. E eles ficaram anos conversando regularmente, e com o tempo ele foi se abrindo ali para ela. E ele deu a ideia da Norma escrever um livro sobre a história dele e do irmão, né? Meio que apresentando um lado diferente, humanizando mais ele e tudo mais. O Lyle nunca quis que a equipe de defesa descobrisse dessas conversas ou da ideia desse livro e tal. E ele também disse que nunca deu o consentimento para ela divulgar as conversas, que rolaram entre 1991 e 94. Mas foi exatamente o que ela fez. Ela vendeu as gravações para uma editora de livros por $12 mil. E acabou que as conversas realmente viraram um livro com declarações bem complicadas aí do Lyle. O livro se chama In His Own Words, que em português seria Nas Suas Próprias Palavras. E tinha trechos que o Lyle falava que ele tinha inventado coisas sobre o terapeuta, né, ou sobre o Ozil, e uma outra passagem que ele falava que tinha suspeitas com relação ao juiz do julgamento anterior. Assim, pensamentos e divagações, coisas soltas, assim, sabe? E tudo isso foi publicado no livro em 1995, meses antes do segundo julgamento. Então, a recepção desse livro foi muito negativa pro Lyle e, por consequência, pro Eric também, né? E, no fim das contas, esse conteúdo não ia entrar no processo por conta de uns comentários que o Lyle tinha feito ali com relação ao juiz Weisberg, que tinha comandado o primeiro julgamento. Tipo, ele não tinha curtido umas escolhas do juiz, e aí isso acabou prejudicando.
A gente não encontrou muitos trechos disponíveis desse livro, só um resumo do que foi publicado mesmo. Mas o que a gente, sabe dizer é que esse livro prejudicou a imagem do Lyle na época. E aí ele tomou a decisão de não testemunhar mais para não afetar ainda mais a sua imagem depois do livro. Depois do primeiro julgamento, que acabou em 94, sem o consenso dos jurados, o segundo julgamento começou em 95 e a atmosfera já estava bastante diferente. Para vocês terem uma ideia, o caso do O.J. Simpson, que também tinha sido super transmitido pela televisão, esse caso tinha dominado as manchetes e influenciou a percepção pública sobre julgamentos criminais, sobre a cobertura da mídia. E em outubro de 95, o O.J. tinha sido absolvido da acusação de assassinato da sua ex-esposa, a Nicole, e o Ronald, em Los Angeles, que foi muito controverso esse resultado, dividiu a opinião pública. Muitos sentiram que o sistema de justiça de Los Angeles estava sob escrutínio, enfim. Inclusive tem esse episódio para ouvir, aqui no Modus Operandi. E aí pensa, logo em seguida, naquele mesmo mês de outubro, começava o julgamento 2 dos irmãos. E como no primeiro julgamento a promotoria não conseguiu, que todos os jurados concordassem e tal, então eles queriam condenar os irmãos com muita força, eles queriam atacar de uma forma bem mais forte. E além disso, a ampla cobertura da mídia intensificou o julgamento moral sobre os irmãos. Eles eram mostrados como meninos ricos, mimados, que cometeram um crime brutal por ganância, enfim. E no segundo julgamento, o juiz, o Stanley Weisberg, ele tomou algumas decisões que foram essenciais para o desfecho do caso. A mais significativa delas foi proibir que a defesa mencionasse os abusos que o Lyle e o Eric alegaram ter sofrido. Então, sim, ele proibiu, algo que tinha sido abordado pela defesa dos Menendez do início ao fim. A Jill e a Leslie tinham usado esse tema, para poder falar sobre o estado mental, sobre o emocional dos irmãos na época do crime, enfim. Só que sem a alegação desse abuso, o cenário ficava complicado. E aí o promotor David Cohn trabalhou nesse novo julgamento e explorou bastante a tese que os irmãos tinham um estilo de vida luxuoso e que eles queriam a herança dos pais. E nesse segundo julgamento, o Lyle já não contava com a Jill Lansing defendendo ele, e a defesa dele ficou com outro advogado, enquanto a Leslie Abramson permaneceu com o Eric. E mesmo com essas várias restrições, a Leslie tentou manter a narrativa dos abusos e continuou a lutar, porque ela achava que aquilo era uma injustiça, Até é meio óbvio, Se eles mataram por causa dos abusos, não poder falar dos abusos é uma loucura, Nem faz sentido isso. Mas é isso, a atmosfera já estava bem mais rigorosa, Então não tinha aquela abertura para explorar a infância, os traumas deles, Então foi bem mais difícil. Os testemunhos também foram limitados pelo juiz, assim como o conteúdo das fitas da terapia, em que o Eric se abria com relação aos abusos que tinha sofrido na vida. O juiz não queria focar no trauma dos irmãos, e queria focar no crime em si, no assassinato do José e da Kitty, o parricídio. E, como resultado, os jurados acabaram recebendo uma visão bem mais simplificada dos eventos, Então, em março de 1996, o Lyle e Eric Menendez foram declarados culpados de homicídio em primeiro grau. Isso eliminou qualquer chance de uma pena mais branda, resultando em sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O júri tinha ficado entre pena de morte e prisão perpétua. E, no fim, eles afirmaram que os irmãos não mereciam a morte diante das circunstâncias de vida deles. O veredito foi visto como uma resposta direta ao clima após ali o O.J. Simpson. E os promotores e os jurados pareciam determinados a mostrar que o sistema ali de Los Angeles era capaz de entregar punições rigorosas. E eles ficaram muito felizes com o resultado. Após serem condenados, o Lyle e o Eric foram enviados para prisões diferentes. E durante 21 anos, eles ficaram sem se ver. E é claro que eles sofreram muito com isso, Eles achavam que eles iam passar o resto da vida juntos na mesma prisão. E eles acabaram mantendo contato apenas por cartas, já que as regras ali do sistema prisional não permitia que eles telefonassem ou se encontrassem, E mesmo assim, eles foram indo, se adaptando ao novo cotidiano e, eventualmente, até se casaram dentro da prisão. O Lyle se casou em 96 e o Eric em 99.
E eles acabaram seguindo trajetórias distintas aí. O Eric encontrou a paixão na pintura, que ele pinta muito bem, inclusive, com uns quadros bem bonitos, assim. E o Lyle se encontrou dando apoio para vítimas de abusos, dentro e fora da prisão. Eles, inclusive, falam sobre isso no documentário da Netflix, Os Irmãos Menendez. O doc também é muito bom e tem relatos deles pela primeira vez, assim, em anos. O interesse pelo caso dos irmãos Menendez vem se mantendo por décadas. Mais recentemente, ele ganhou mais visibilidade no streaming. Tem uma nova série de ficção criada pelo Ryan Murphy sobre os Menendez, a série da antologia Monstros, e tem 9 episódios muito impactantes na Netflix. Apesar de ser uma ficção, tem muitas informações que a gente trouxe aqui para vocês. Tem o documentário da Netflix, que a gente já citou, e também já teve uma temporada da série Law & Order, True Crime, que é dedicada exclusivamente ao caso deles. E a série do Ryan Murphy, né, o Eric declarou pra mídia que a série é um retrato desonesto das tragédias que cercam o crime, e ele disse que não estava satisfeito com o resultado. Mas, gente, deixando claro que ele não pode assistir a série, né, não tem como ele assistir, o que ele tá sabendo é o que falaram pra ele, né, só deixando claro. Mas o Ryan se defendeu e disse que eles deveriam agradecer pela exposição que ele deu ao caso, que a série fala muito sobre os abusos sofridos por eles, né, que a produção teve muito cuidado em tratar os temas. E por que isso, né? Porque uma coisa que ficou polêmica ali na época do lançamento foi que a série talvez dá a entender que rolava incesto entre os irmãos. E isso é mentira, né? Não tinha nada disso. Mas eu acho que a série não dá a entender isso, tá? Eu não entendi isso da série. Eu acho que a série fala um momento, uma fofoca, alguém comentando uma fofoca, né? Como se fosse verdade. Mas a série em si não dá a entender isso. Tipo, não é? Um cara fala assim, dizem isso, e aí o outro, não, né, sabe, não é que a série está falando isso, sabe? Mas enfim, é a minha visão aqui da Carol, né? E também, gente, é uma série de ficção baseada em fatos, né? Tem a liberdade criativa ali pra criar em cima, enfim. E quem quiser ver uma entrevista com o elenco, eu fiz uma entrevista com eles, tá bem legal, tá lá no meu canal do YouTube, Carol Moreira. É só vocês procurarem lá Irmãos Menendez, que tá bem legal o papo com eles. E mais recentemente, a Kim Kardashian falou sobre esse caso, gente. Ela virou aí uma das vozes mais proeminentes em defesa dos irmãos Menendez. A Kim, para quem não sabe, né, estuda direito desde 2018 e ela já está se envolvendo em algumas questões de reforma penitenciária e já teve, né, um grande acesso a alguns casos de justiça lá nos Estados Unidos, na verdade, de prisões injustas, né, que ela se envolve muito em muitas delas. E ela tá dando entrevistas sobre os Menendez, e ela tá dando muito apoio à ideia de que os irmãos já cumpriram tempo suficiente pelos crimes. Ela, inclusive, já visitou eles na prisão. Ela foi lá com o Cooper Koch, que é o ator que interpreta o Eric na série da Netflix. E aqui em outros defensores argumentam que, levando em conta os abusos alegados e o fato dos irmãos já estarem presos desde 1996, que uma reavaliação poderia ser feita de uma forma mais justa. Em maio de 2023, o Cliff Gardner, que é um dos advogados de apelação dos irmãos, ele abriu uma petição de habeas corpus pedindo que as condenações dos irmãos sejam reavaliadas. Isso porque ele disse para o programa de TV 48 Hours que novas evidências vieram à tona provando que o Lyle e o Eric realmente foram abusados, que eles estavam dizendo a verdade o tempo todo. Ele disse assim: os meninos foram abusados quando crianças, eles foram abusados a vida toda. Esse é um caso de homicídio culposo e não um caso de assassinato. É simples. É diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente tem outros nomes. Mas basicamente é como se fosse um homicídio mais leve, entre muitas aspas, né? Que eles teriam recebido uma sentença mais curta e não prisão perpétua, porque seria uma forma ali de legítima defesa, né? E realmente os depoimentos deles são muito fortes, né? Então é muito difícil acreditar que, tendo passado tudo que eles passaram, eles mataram por dinheiro, sabe? Pra mim não faz muito sentido. Sim. O Cliff ainda divulgou uma carta que o Eric tinha enviado para um primo chamado Andy, em dezembro de 1988, um ano antes do crime. E uma parte da carta dizia: eu tenho tentado evitar o papai. Ainda está acontecendo, Andy, mas é pior para mim agora. Todas as noites eu fico acordado pensando que ele pode entrar. Então, nessa carta, o advogado Cliff diz que essa é uma das provas de que o Eric sofria abuso do pai, porque ele estava falando, ele pode entrar, tenho tentado evitar o papai, e que com
Quando ele fala ele tá se referindo ao José, ao pai dele. E outra prova possível, né, que pode até render um testemunho, vem de uma pessoa que alega ter sofrido o abuso do José no ambiente de trabalho. Essa pessoa se chama Roy Brusello e ele deu uma declaração juramentada alegando que ele foi abusado sexualmente pelo empresário nos anos 80. E o Roy, ele era membro da boy band porto-riquenha Menudo, que, enfim, é bem famosa nessa banda. E ele comentou que tinha acontecido quando ele era membro dessa boy band. E lembra que a gente falou, né, que o José trabalhava na RCA, que era aquela empresa que tinha os Menudos como cliente, né, que ele estava ali trabalhando com várias bandas em Hollywood e tal. Então, era isso. E não acabou por aí, esse caso tá mais atual do que nunca. Em 3 de outubro de 2024, o procurador distrital do condado de Los Angeles, o George Gascon, disse que o caso dos Menendez estava sendo revisado pelo seu escritório. A carta e a denúncia do ex-Menudo têm muito peso. Além disso, familiares do Lyle e do Eric estão se manifestando a favor da liberação deles. Então, todo esse rolê que tá em alta aí sobre a possível soltura deles, tal, a série, né, tudo trouxe à tona isso, né? E a Leslie, a advogada, declarou que 30 anos é muito tempo, né, que ela gostaria de deixar o passado no passado, que nenhuma quantidade de mídia, nem petições, nada disso vai alterar o destino deles, né? Somente os tribunais podem fazer isso. No dia 11 de dezembro de 2024, ia rolar uma nova audiência e nela a gente provavelmente teria novidades aí sobre o futuro dos irmãos. Mas essa audiência foi adiada para o dia 30 de janeiro de 2025. O juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, o Michael Jacek, disse que remarcou para dar mais tempo para a revisão do caso. Nesse meio tempo, olha só o que rolou. Um novo promotor entrou no caso, o George Gascon saiu e foi substituído pelo Nathan Hochman. Por isso que rolou essa decisão do juiz de adiar para o cara ter mais tempo, né, de olhar tudo. E claro que isso foi uma surpresa, frustrou os familiares, né, da família, porque todo mundo quer ver eles fora da prisão, né, ainda mais agora com tudo isso remexido. O advogado dos irmãos também ficou surpreso porque ele estava dizendo para a imprensa que os irmãos já estariam no Natal, provavelmente, né, no Natal de 2024, mas isso não vai mais acontecer. A irmã da Kitty, a Joan, que tá com 92 anos, disse que é a hora do Eric e do Lyle voltarem para casa e que ela ama muito os dois. Atualmente, o Eric tem 53 anos e o Lyle 56, e eles ainda têm esperança de serem soltos. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.